fadiga. John Fosse. Alice aconchega o cobertor de lã em volta do seu corpo, pois faz um pouco de frio. Acha ela, na cadeira onde se encontra sentada a olhar para a janela quase totalmente coberta por cortinas brancas e finas. Só uma nesga estreita embaixo deixa entrar a luz. Ela vê sem olhar, por assim dizer, e então vê passar alguém do lado de fora da janela, mas ela não consegue ver quem é. No entanto, alguém passou. Isso viu ela, e é aqui que ela mora, numa pequena casa tão perto da rua quanto seria possível. Acabou por ser nesta casa onde ela viria a viver toda a sua vida, pensa ela, e se não fossem as cortinas, todos poderiam ver onde ela estava sentada, e possivelmente até poderão vê-la ali sentada, mas não com nitidez. Só conseguem perceber que está alguém ali sentado, pensa ela, mas então faz algum mal que alguém a veja ali sentada? Não, nenhum, não faz mal nenhum, pensa ela. Não, não deve fazer mal, pensa ela, tentando aconchegar ainda mais o cobertor de lã em volta do corpo e depois pensa, tu és Alice, sim, és a velha Alice, porque agora também tu, Alice, envelheceste, pensa ela e agora estás aqui sentada na tua cadeira e tentas manter-te quente, pensa ela, e a seguir pensa que tem de tentar levantar-se e deitar mais lenha na salamandra, então põe-se de pé e aproxima-se da salamandra e abre a portinhola e deita um pouco de lenha lá dentro, antes de voltar para sua cadeira, senta-se, enrola-se no cobertor de lã, aconchega-o mais em seu redor e fica ali sentada a olhar em frente, na direção da janela da sua sala de estar sem ver, por assim dizer, e então vê Alida, a sua mãe, sentada na sala de estar lá em Vica, precisamente como Alice está agora aqui sentada na sua sala de estar, e vê que Alida se levanta, devagar e com rigidez, e caminha lentamente ao longo do soalho com passinhos cambaleantes. Mas para onde vai ela? O que vai ela fazer? Irá sair? Irá até a salamandra que está no canto? E Alice levanta-se também e caminha com passinhos cambaleantes e rígidos ao longo do soalho e vê que Alida abre a porta da cozinha. E então Alice abre a porta da sua cozinha, e Alida entra na sua cozinha e Alice entra na sua. Também eu envelheci, diz Alice. Os anos passaram tão depressa, diz ela. E eu nunca vi Alida depois de velha, ainda em vida, mas agora vejo-a muito frequentemente, diz ela. Não dá para entender, diz ela. Agora que fiquei velha, diz ela. Velha pois, diz ela. Não devo falar, diz ela. Muitas vezes entretenho-me aqui sozinha, mas de vez em quando eles vêm visitar-me, algum dos filhos, algum dos netos, talvez, diz ela. Tirando isso, ando por aqui às voltinhas com passinhos cambaleantes, ando para aqui a falar comigo mesma, diz ela. E Alice vê Alida sentar-se na cadeira junto da sua mesa de cozinha e Alice vai sentar-se na cadeira junto da sua mesa de cozinha, a sua bela cozinha. Pensa Alice, aqui na cozinha é onde ela se sente melhor, pensa ela, e pensa sempre assim, pensa assim a miúde, sempre, pensa sempre que a cozinha é a divisão mais confortável de toda a casa. Pensa Alice, a sua cozinha não é lá muito grande mas que é confortável, lá isso é, pensa ela, e tem mesa e cadeiras, e armários e fogão, precisamente como tinha a da sua mãe. Em casa dela, a um canto, estava o fogão preto que ela acendia para ter calor e cozinhar. E Alice tem um fogão bastante parecido com o que a mãe tinha. E depois tem a mesa no meio do soalho e a bancada ao longo da parede, e lá havia ainda a sala de estar e a alcova ao fundo da sala, a alcova de que ela se recorda tão bem, onde a sua irmã mais nova, mas isso foi há muito tempo, é algo que já não existe, por assim dizer, é algo que nunca existiu apesar de ter existido, e a irmã mais nova já ali sem cor e sem vida e o seu rosto pálido, a boca aberta, os olhos semiabertos nunca irão desaparecer da sua mente. Ela irá ver sempre essa imagem, pois a irmã mais nova adoeceu e morreu, tudo se passou muito depressa, ela tinha bastante vivacidade e era alegre e de repente adoeceu e morreu, e além disso, o irmão mais velho, Sigvald, que
que era na realidade seu meio-irmão, também se foi embora quando ela ainda era uma rapariguinha e nunca mais regressou, e ninguém soube para onde ele tinha ido, mas ele tocava violino, e ela nunca ouvira ninguém tocar violino melhor do que o seu meio-irmão Sigvald. Ele sim sabia tocar, e isso é praticamente a única coisa de que ela se lembra dele. O pai dele também tocava violino, aquele de quem se falava, o tal Asli, assim se chamava ele, e ao que parece foi enforcado em Björgvin. Era pessoas naquela época, em tempos idos, era incrível que fizessem essas coisas, que fossem assim, pensa ela, e a mãe voltara a casar-se com o pai dela, Asleik. Sim, assim aconteceu, assim se dizia e assim se contava, e o pai chamava-se Asleik, mas era conhecido por Viken, por ser dono do complexo em Vika, a casa, o celeiro, o ancoradouro, o mole, o barco. Ele era dono de tudo aquilo, tinha adquirido tudo aquilo, era um tipo empreendedor, e depois Alida chegou lá como governante e levava consigo o filho Sigvald, que ela tinha tido com Asli, aquele que era tocador de violino e foi enforcado. Assim se passou, ela chegou lá depois de Asli ter sido enforcado, pelo menos era o que se dizia, mas a mãe por sua iniciativa nunca contara nada acerca disso, nunca quisera falar sobre Asli e sobre aquilo que aconteceu, pensa Alice, mas ela algumas vezes parecia tentar insinuar qualquer coisa, não fazia perguntas mas dava a entender, por assim dizer, e então a mãe ficava muito calada e afastava-se dela, que nem uma única vez a mãe mencionara o nome de Asli, eram outras pessoas que lhe contavam coisas sobre ele e faziam-no sempre que tinham oportunidade, era como se todos fizessem questão de lhe contar com que espécie de indivíduo a mãe dela tinha privado, e o que era verdadeiro e não era verdadeiro naquilo que ela ouvia era difícil de saber, naturalmente, pois em Dilge contava-se que Asli tinha sido tocador de violino, tal como o pai dele também tinha sido, e que ele tinha violentado a mãe Alida e a tinha engravidado, quando ela era ainda uma miúda, e que depois a tinha levado consigo, após ter matado previamente a mãe dela, ou seja, a sua avó materna. Isso era o que se dizia, mas a ser verdade, bem, ninguém sabia, e era improvável que tivesse sido assim. Isso deviam ser coisas que as pessoas inventavam e diziam, pensa Alice, e além disso, segundo se dizia, ele teria estrangulado um tipo da sua idade para lhe roubar o barco, diziam as más línguas. Isso teria acontecido junto do ancoradouro o seu pai morara, e posteriormente, em Björgvin, ele teria estrangulado diversas outras pessoas, até ter sido preso e enforcado, assim se contava, mas verdade não podia ser, a sua mãe Alida nunca poderia ter convivido com uma pessoa dessas, um monstro desses, nunca na vida, não era possível, se ela bem conhecer a mãe Alida, esta jamais poderia ter convivido com um tal assassino, pensa Alice, e se havia pessoas dessa natureza, se havia assassinos, então justificava-se realmente que existissem forcas, dizia o povo, e forcas ainda deveria haver, pelo menos uma em cada beco, dizia-se, e o que era verdadeiro e não era verdadeiro acerca do que Asli teria ou não teria feito, bem, ela não sabia, mas ele não podia ter sido um assassino, ele era pai do seu irmão mais velho, do seu meio-irmão, Sigvald, pensa Alice, ele nunca poderia ter tirado a vida à sua avó materna, porque também se dizia que a tinham encontrado morta na cama pela manhã, e que ela podia muito bem ter morrido. Morrem habitualmente, ela podia simplesmente ter adormecido para sempre, calma e pacificamente, podia ter tido uma morte tranquila e normal, natural, assim deve ter acontecido, pensa Alice, e depois pensa que não deve limitar-se a ficar ali sentada, há sempre algo para fazer, uma coisa ou outra, pensa ela, e olhando para a janela da cozinha, vê que Alida está ali de pé, no meio do soalho, parada diante da janela, e a imagem dela é tão nítida como se fosse possível pousar-lhe a mão no ombro, e deverá ela tentar fazê-lo, pensa Alice, não deve fazê-lo, ela não pode pousar a mão sobre o ombro da mãe, morta desde há muito, pensa Alice, não, parece-lhe que está a tornar-se uma velha louca, mentalmente insana, pensa ela, alguém com quem mal se pode dialogar, mas a velha Alida continua ali presente, isso deixa-a tão enfurecida como perturbada, pensa Alice, e será que ela se atreve a dizer-lhe alguma coisa, pensou tantas mães se era verdade, tal como se dizia, que
ela se tinha atirado ao mar, ela não acredita nisso. No entanto, dizem que ela o fez e que a encontraram com a maré baixa. Dizem, mas será que ela agora pode ficar aqui sentada a falar com uma pessoa que já está morta há tanto tempo? Não, tão louca assim ainda não está, independentemente do que possam pensar e dizer dela, e o que não hão de pensar e dizer os filhos acerca dela. Ela bem sabe o que eles dizem acerca dela uns aos outros, e talvez até a terceiros, que ela já está velha demais para viver sozinha, dizem eles. Mas por outro lado também nenhum deles a quer ter a morar consigo em sua casa. Seja como for, nenhum deles lhe disse que quer isso, e cada um deles já tem o suficiente com que se ocupar, mas não é que Alida ainda ali está, pensa ela. Claro que tem, eles já têm bastante com que se ocupar, quanto mais terem de se incomodar com ela. E por que raio é que estará a mãe Alida ali parada diante da janela na cozinha dela? Pensa Alice, se a mãe vai ficar ali na cozinha dela, então ela tem de voltar imediatamente para a sala de estar, pensa Alice, ela não pode permanecer na mesma sala com a mãe, morta desde há muito. Pensa Alice, vê que Alida se vira e olha diretamente para ela e Alida pensa que agora a sua filhinha, a sua boa menina, a sua querida e amada filha também envelheceu. Como é possível que os anos também tenham passado por ela tão depressa, tão assustadoramente depressa, pensa Alida, mas Alice teve filhos, 6 filhos, e todos eles cresceram e saíram-se todos bem na vida, não há dúvida, cada um deles, tanto as raparigas como os rapazes, portanto a vida sorriu à sua filha Alice. Pensa Alida e vê a pequena Alice a subir os degraus da alcova ao fundo da sala, lá em Vika, e depois para no último degrau e olha diretamente para a mãe e diz-lhe que durma bem, e Alida responde-lhe: dorme bem, tu também, minha linda menina, tu és a melhor menina do mundo, diz Alida e desaparece algures no interior escuro da alcova, debaixo do seu cobertor, no seu cantinho. E Alida permanece ali um instante. E depois Alida sai da sala e vai por-se à porta de casa, e vê Asleik parado lá embaixo junto do barco. Ele não é especialmente alto, nem forte, mas tem uma grande cabeleira, e a barba grande e ainda negra, se bem que tanto o cabelo como a barba já tenha partes grisalhas aqui e além, tal como aconteceu com seu próprio cabelo negro. Pensa Alida ao vê-lo ali parado, o Asleik, a olhar para o seu barco. Ele está ali parado a refletir certamente sobre alguma coisa. Pensa Alida, ele foi sempre bom para ela. O Asleik, pensa ela, o que lhe teria acontecido a ela e ao pequeno Sigvald se não tivessem encontrado Asleik, no sítio onde estavam sentados, exaustos e miseráveis, ali no cais em Bjorgvin, ela com as costas encostadas a um ancoradouro, tão famintos e exaustos quanto era possível estar, estavam ali sentados, quando apareceu Asleik. De repente, ele apareceu ali simplesmente e ficou parado de pé a olhar de cima. Mas és tu, Alida, disse Asleik. E Alida levantou os olhos. Não te lembras de mim, disse ele. E Alida tentava lembrar-se de quem poderia tratar-se. Asleik, disse ele. Sou Asleik, o que vive em Vika, disse ele. Vika em Dilja, disse ela. Sim, claro, disse ele. E depois deixou-se ficar ali apenas sem dizer nada. Pois, não nos temos encontrado com muita frequência. Eu sou bastante mais velho do que tu, mas lembro-me de ti desde que eras uma rapariguinha, diz ele. Eu já era adulto e tu, uma rapariguinha, diz ele. Não te lembras de mim, diz ele. Sim, claro que sim, diz Alida. E de facto ela lembra-se bem de Asleik, mas apenas como um dos homens adultos que paravam por ali e falavam uns com os outros. E ela lembra-se de que ele morava em Vika, ele e a mãe, mas não muito mais do que isso, pensa ela, pois ele era bem mais velho do que ela, talvez uns 25 anos mais velho, ou à volta disso, talvez mais, portanto ele fazia parte do grupo dos adultos, pensa ela. Mas por que estás aí sentada, diz Asleik. Uma pessoa tem de sentar-se em qualquer lado, diz Alida. Não tens sítio onde morar, diz ele. Não, diz ela. Moras na rua, diz ele. Não tenho outro remédio, já que não tenho um teto onde abrigar-me, diz Alida. Tu e o teu filho, diz ele. Não temos outra solução, diz ela. E estás tão magra, também não tens nada para comer, diz ele. Não, diz ela.
Hoje ainda não comemos, diz ela. Ora, levanta-te lá, vem comigo, diz ele. E a seguir Asleik segura-a por baixo de um braço e ajuda a pôr-se de pé. E ali se encontra Álida com o pequeno Sigvald num dos braços e no chão, a seus pés, estão os 2 fardos que ela carrega consigo. E Asleik pergunta-lhe se são as coisas dela e ela responde que sim, e ele pega então nos fardos e diz-lhe que venha, e depois afastam-se ambos caminhando ao longo do cais em Bjorgvin. Ele, Asleik de Vika e ela, Álida com o pequeno Sigvald ao colo, caminham lado a lado ao longo do cais em Bjorgvin e nenhum deles diz o que quer que seja. E então Asleik entra num beco e Álida segue atrás dele e vê as suas pernas curtas que caminha com passos compridos, e vê as abas do seu casaco negro a bater-lhe nas coxas, e vê o seu boné negro puxado bem para baixo na nuca, e nas mãos ele segura os 2 fardos dela. E nisto Asleik olha para ela e faz-lhe sinal com direção de um outro beco, e depois começa a dirigir-se para outro beco e Álida segue-o, segurando junto ao peito o pequeno Sigvald que dorme o seu sono mais seguro e mais doce. E então Asleik abre uma porta e mantém-na aberta para ela passar, e Álida entra e olha para baixo e depois olha para cima e vê um salão comprido e estreito com muitas mesas e sente um cheiro a carne fumada e presunto frito, e o cheiro é tão apetitoso que ela sente que as pernas se lhe enfraquecem, mas aperta o pequeno Sigvald contra o peito e controla-se, e fica ali firmemente de pé. Mas um cheiro assim tão apetitoso a comida nunca ela deve ter sentido antes, pensa Álida, e afinal por que é que Asleik a trouxe para aqui? Como se ela tivesse dinheiro para comprar comida. Ela não tem nem um cêntimo, pensa Álida, e vê que as pessoas estão sentadas a comer, e um aroma tão apetitoso a carne fumada e a presunto frito com ervilhas nunca ela sentiu antes, como também nunca sentiu tanta fome e tanto desejo de comer, pelo menos que ela se que tem dinheiro para comprar algo para comer. Não, nenhum, ela não tem nem um cêntimo, e vem-lhe lágrimas aos olhos e começa a chorar ali onde se encontra, com o seu longo cabelo negro, e com o pequeno Sigvald contra o peito. Mas por que choras? Diz Asleik. E ela não responde. Por nada, diz ele. Vem, vamos sentar-nos, diz Asleik. E levanta a mão e aponta para o banco junto da mesa mais próxima, e Álida vai até lá e senta-se e também sente que o ambiente ali dentro está quente e confortável, e depois aquele aroma incrivelmente apetitoso a carne fumada e a presunto frito com ervilhas, sim, porque também se sente um aroma a ervilhas cozidas, e se ela ao menos tivesse algum dinheiro para comprar comida, então teria comprado e teria comido, pensa Álida, e repara que Asleik aproxima-se do balcão e olha para as costas dele, o longo casaco negro, o boné negro enterrado até a nuca, e lembra-se dele de Dilja. Se fizer um esforço lembra-se, mas lembra-se dele de uma forma vaga. Ele é muito mais velho do que ela, um homem adulto, mas ela lembra-se dele lá, na companhia de outros homens, com as mãos sempre enfiadas nos bolsos das calças. É do que ela consegue lembrar-se, dele parado na conversa com outros homens, bonés semelhantes, e com as mãos enfiadas nos bolsos das calças, todos do mesmo modo. Pensa Álida e vê que Asleik se vira e caminha na sua direção com 2 pratos cheios de carne fumada e presunto frito com ervilhas e rutabaga e pastéis de batata, sim, porque no prato também há pastéis. Vejam só isto, pensa Álida, quem poderia acreditar que ela viria a viver um dia como este? E ela vê que tanto a boca como os grandes olhos azuis de Asleik sorriem largamente. Todo ele é um enorme e franco sorriso, todo aquele homem sorri, e os pratos brilhavam e fumeram, e todo o rosto de Asleik como que se ilumina quando pousa um prato diante de Álida e pousa uma faca e um garfo ao lado do prato, e depois diz que agora está na altura de ambos saborearem a comida. Em todo caso ele tem fome, e ela parece estar completamente esfomeada, diz Asleik, e pousa o outro prato do outro lado da mesa e pousa a faca e o garfo ao lado do prato, e Álida pousa o pequeno Sigvald nos joelhos. Agora vamos provar a carne fumada e o presunto frito, que vão saber tão bem, diz Asleik. Ai, vão sim senhor, diz ele. E os pastéis, diz ele. Há muito tempo que não me passavam pela boca, diz ele. Aqui na casa de pasto come-se a melhor comida do mundo, diz ele. Mas falta bebida para acompanhar, diz ele.
Só a comida não é suficiente, diz ele. Mas Alida nem pode esperar, de tão esfomeada que está, ela não consegue ficar sentada simplesmente a olhar para toda aquela boa comida ali à sua frente e corta um bom naco da carne fumada e mete-o na boca e, oh caramba, que sabor! Até parece que os olhos lhe vão saltar das órbitas de tão bem que ele sabe, e também tem de provar um pouco dos pastéis de batata, pensa Alida e corta um bocado de pastel e mergulha-o no molho de gordura e a seguir também espeta o garfo num pouco de presunto frito e leva-o à boca, deixando escorrer um pouco de gordura ao longo do queixo. Mas e o que tem isso? Pensa Alida e enche o peito de ar, pois nunca antes provou comida tão boa como esta. Disso ela tem a certeza, pensa Alida e mastiga e saboreia e depois corta mais um bom bocado de carne fumada e mete-o na boca com os dedos e mastiga e expira e vê que Asleik está de volta e pousa à frente dela uma caneca cheia de cerveja espumante e pousa outra caneca ao lado do seu próprio prato e depois ergue a sua caneca na direção dela e brinda e Alida ergue a sua caneca, que é bastante pesada e a ela faltam-lhe as forças de tal modo que mal a pode levantar, mas acaba por conseguir erguer então a caneca na direção de Asleik e brinda igualmente e depois vê Asleik meter a caneca à boca e beber um valente trago e a espuma da cerveja espalha-se-lhe pela barba e Alida leva a sua caneca à boca e beberica ligeiramente a cerveja, pois, para dizer a verdade, ela nunca achou que a cerveja tivesse um sabor especialmente apelativo, antes pelo contrário, achava amarga ou talvez azeda, mas esta cerveja era adocicada e clara e leve, simplesmente uma doçura. Pensa a cerveja e pensa que sim, esta cerveja, sim, é uma boa cerveja. Pensa Alida e vê Asleik sentar-se e cortar para si um belíssimo naco de carne fumada, depois mete-o na boca e fica ali sentado a mastigar. Excelente, diz Asleik. Aqui na casa de pasto cozinha boa comida, diz ele. Sim, a carne estava bem fumada e boa de sal, diz ele. E tu o que achas? Diz ele. A melhor que já comi, diz Alida. Quase que podia dizer o mesmo, diz Asleik. E os pastéis também eram bons, diz ele. Pois eram, diz Alida. Sim, os melhores que alguma vez comi, diz ela. E vê que Asleik se serve de um bom bocado de pastel de batata e o mete na boca e mastiga, e entre as mastigadelas vai dizendo excelentes, estes pastéis são excelentes, eles sabem cozinhar boa comida aqui na casa de pasto, diz ele, não é possível fazerem-se melhores pastéis de batata do que estes, melhores pastéis do que esses não se comem em parte alguma, diz ele enquanto Alida prova a rutabaga, sim, porque no prato também há rutabaga, e as ervilhas, e tudo aquilo tem um sabor igualmente ímpar. Nunca algo que ela tivesse comido lhe soubera tão bem, excepto talvez as costeletas na casa da mãe Herdis na véspera de Natal, pensa Alida, mas não, nem mesmo isso lhe tinha sabido tão bem como esta carne fumada, estes pastéis de batata, tudo isto deve ser o melhor que ela já saboreou na sua vida, pensa Alida, e Asleik diz que sim, isto está muito apetitoso, enquanto esmaga um bocado de pastel no molho de gordura do presunto frito e mastiga a gordura com bocadinhos de presunto frito. Bem, afinal eu estava com fome, diz ele. E a isto é o que eu chamo verdadeira comida, diz ele. E Alida come e suspira e sente que o pior da fome já está a passar, e agora trata apenas de saborear, ainda que já não lhe saiba tão bem como as primeiras dentadas, obviamente, mas ela não tem dinheiro para pagar, logo, como pode deixar-se estar simplesmente aqui sentada a saborear esta excelente comida, a melhor comida que há em Bjorgvin, se não tem dinheiro para pagá-la, mas afinal como pode ela comportar-se deste modo, pensa Alida, ou não, pensa ela. Imagine se eu a comportar-me deste modo, pensa Alida, não, ela não deve comer mais, não deve, a fome mais premente já está mitigada, mas ela já não comia há diversos dias, só bebia água, e comer como agora comeu, mal podia acreditar, pensa Alida, mas agora só tem de escapar-se daqui de qualquer modo, sem que ninguém a veja, pensa ela, mas como irá consegui-lo, pensa Alida e Asleik levanta o olhar, a comida não era boa, diz ele. E olha para ela com os grandes olhos azuis, um pouco confuso e sem compreender. Sim, era, diz Alida. Mas, diz ela. Sim, diz Asleik. E Alida não diz nada.
O que se passa? Pergunta a ele. É que eu, diz ela. Sim, diz ele. Eu não tenho dinheiro para pagar, diz ela. E Asleik levanta os braços de tal maneira que a gordura da comida salta do garfo e da faca e os grandes olhos azuis dele olham-na divertidos. Mas tenho eu, diz ele. E bate com o punho fechado no tampo da mesa, de tal modo que faz saltar ligeiramente os pratos e as canecas em cima da mesa, e todos os olhares se voltam para eles. Claro que tenho, diz Asleik. E sorri francamente. É que este homem aqui tem dinheiro, diz ele. E sou eu que convido, naturalmente, e como pudeste pensar que fosse de outro modo, diz ele. O que iriam pensar se eu não convidasse para comer uma conterrânea com fome, ou, melhor dizendo, faminta, diz ele. Que espécie de homem seria eu, diz ele. Nem penses, eu pago, diz ele. E Alida diz obrigada, muito obrigada, mas isso é demasiado, diz ela. E Asleik diz que não é demasiado, ele fez uma boa venda de peixe e tem o bolso cheio de notas, por isso, eles podem vir comer carne fumada e presunto frito e pastéis de batata e ervilhas cozidas e rutabaga e o que quer que seja na casa de pasto durante dias e meses, se assim o desejarem, diz Asleik levanta a sua caneca e bebeu uma boa porção de cerveja e depois enxuga a boca e passa a mão pela barba e inspira profundamente e depois olha para Alida e pergunta-lhe por que razão ela chegou a esta situação tão desastrosa. E ela diz pois e ficam de novo sentados em silêncio e depois recomeçam a comer e Alida também prova a cerveja e Asleik diz-lhe que tem o barco atracado no cais e que amanhã vai viajar para o norte, diz ele, vai voltar para Dilja, e que se ela quiser ir com ele e voltar para casa, então pode fazê-lo, e caso ela não tenha sítio onde dormir esta noite, então pode ficar a do barco dele, diz Asleik, pois lá há um beliche para se deitar e também um cobertor para se cobrir, diz ele. E a Alida olha para ele e não sabe o que pensar nem o que dizer, mas também não sabe onde há de passar a noite a Queen Bjorgvin, e será que ela sabe para onde há de ir, se regressar a Dilja? Não, em absoluto, pois de qualquer modo pai Aslak não deve estar lá e para a casa da mãe ela não quer ir, ela nunca mais voltará a pôr os pés no penhasco, ainda que a situação dela e do pequeno Sigvald possa ser má, isso jamais, jamais, pensa Alida, enquanto levanta a caneca e bebe mais um gole de cerveja. Depois de uma comida tão salgada e apetitosa há que beber bem, diz Asleik. E esvazia a sua caneca e diz que vai buscar outra, e que também pode trazer uma para ela, mas ela ainda tem tanta cerveja na caneca que certamente pode ficar para depois, diz ele. Mas, tal como disse, se quiseres dormir no meu barco, podes fazê-lo, diz ele. E ficam ambos sentados em silêncio. Foi pena o que aconteceu com a tua mãe, diz ele. Com a minha mãe, diz Alida. Sim, que ela tivesse morrido tão repentinamente, diz Asleik. E isto deixa Alida preocupada, não muito, mas deixa-a preocupada. Então a mãe morreu e ela não tinha conhecimento disso, se calhar tanto faz, pensa ela, mas não deixa de ser triste, pensa Alida, sentindo-se inundar de tristeza e vem-lhe lágrimas aos olhos. Sim, eu estive no funeral dela, diz Asleik. E Alida põe as mãos sobre os olhos e pensa que a mãe já morreu e se calhar tanto faz, mas ela não deve pensar assim, porque a mãe morreu e afinal de contas era mãe dela, não? Isso é horrível, pensa Alida. O que se passa? Pergunta Asleik. Estás a pensar na tua mãe, diz ele. Sim, diz Alida. Pois, foi triste que ela tivesse partido tão repentinamente, diz ele. Ela ainda não era muito velha, diz ele. E também não era uma pessoa doente, diz ele. Não se compreende muito bem isso, diz ele. E ambos ficam ali sentados em silêncio um bom bocado e a Alida pensa que agora, uma vez que a mãe morreu, bem pode regressar simplesmente a Dilja, e talvez até possa voltar a morar no penhasco, agora que a mãe partiu, pensa ela, pois tem de ir morar em algum sítio, para algum lado terão de ir ela e o pequeno Sigvald, pensa ela. Podes pensar no assunto, diz Asleik. Sim, pensa se queres regressar a Dilja comigo, diz ele.
E Alida vê Asleik levantar-se e é tal o desembaraço com que ele se levanta e atravessa a sala em direção ao balcão, e Alida pensa que em algum sítio terão de dormir ela e o pequeno Sigvald, pois ela está tão cansada, que poderia adormecer de imediato ali mesmo na cadeira onde está sentada, pensa ela, e agora que a mãe morreu ela bem pode regressar a casa, mas não deixa de ser horrível que a mãe tenha morrido, isso é demasiado triste, e ela já estava tão cansada, pensa Alida, pois fartou-se de andar, primeiro desde Strand até Bjorgvin e depois andou às voltas pelas ruas de Bjorgvin, fartou-se de palmilhar e quase não dormiu, e quanto tempo caminhou ela, quanto tempo passou desde o seu último sono, ela não sabe, palmilhou e andou à procura de Asli, foi isso que fez, mas Asli não aparece em nenhum lado, e como é que ela vai agora arranjar-se sem ele, pensa Alida, talvez ele tenha, é possível, mas não, ele nunca faria isso sem ela, pois Asli não é uma pessoa desse tipo, isso sabe ela, pensa Alida, mas onde se terá ele metido, ele só tinha de ir a Bjorgvin para tratar de alguns assuntos, dissera ele, mas quando ela o viu parado à entrada, não é que teve o pressentimento de que nunca mais voltaria a vê-lo, teve sim, isso é certo, ela viu Asli parado à entrada, e toda ela pressentiu que nunca mais voltaria a vê-lo, e nesse momento até lhe pediu que não fosse, sim pediu-lhe, porém ele disse que tinha mesmo de ir, e o facto de ela lhe contar o seu mau presságio, de que nunca mais voltaria a vê-lo, não conseguiu demover Asli, isso não devia ter passado de um mero pressentimento seu, pensou ela posteriormente, repetidas vezes, mas Asli não regressou, passaram dias, passaram noites, e Asli não regressou, e ela não podia simplesmente ficar ali sentada em casa, sem comida, sem nada de nada, e por isso empacotou todos os seus haveres e pôs-se a caminho de Bjorgvin, e o trajeto a pé era longo, e o peso dos 2 fardos que carregava mais o pequeno Sigvald era demasiado, e comida para o caminho não levava, mas água para beber encontrava nos ribeiros e nos rios, andou e desde que chegou a Bjorgvin deu voltas e mais voltas pelas ruas à procura de Asli, e por vezes perguntava por ele e as pessoas limitavam-se a olhá-la, abanavam a cabeça e diziam algo do estilo, homens com esses sinais aos montes em Bjorgvin, portanto é impossível saber a quem ela se refere, era o que lhe diziam, e por fim Alida ficou tão cansada e achou que já não conseguia dar nem mais um passo, e os olhos fechavam-se-lhe uma vez e outra, e então ela sentou-se no chão com as costas encostadas à parede de um ancoradouro ali no cais em Bjorgvin, e agora está aqui sentada e acabou de comer a comida mais deliciosa que deve haver no mundo e sente-se tão cansada, pensa Alida, e aqui há calor, e estar, pensa ela, e os olhos fecham-se-lhe, então vê Asli parado à entrada da casa em Stranda, dizendo que não vai ficar ausente durante muito tempo, ele só tem um assunto a tratar em Bjorgvin, diz ele, e depois, assim que tiver resolvido esse assunto, voltará logo para junto dela, diz Asli, e ela diz que ele não deve ir, ela tem um pressentimento, ele não deve ir, porque então nunca mais voltará a vê-lo, é o que ela sente, diz Alida, e Asli diz-lhe que hoje é o dia, hoje ele irá a Bjorgvin, mas voltará para junto dela tão depressa quanto possível, diz Asli. Nisto ela ouve Asleik dizer que a caneca já está cheia outra vez, e ela abre os olhos e vê que Asleik pousa a caneca de cerveja em cima da mesa, senta-se, olha de frente e diz bem, tal como ele disse, se ela não tem mais nenhum sítio para onde ir, então pode dormir no barco dele, tal como já tinha dito, diz ele, e a Alida olha para ele e assente com a cabeça, e então ele diz que então vamos brindar a isso, diz Asleik, que a Alida ergue também a sua caneca, e eles brindam e dizem saúde, e ambos bebem um pouco e ficam sentados em silêncio, ambos estão saciados e satisfeitos, e ambos estão cansados e quentes depois de toda aquela boa comida e da cerveja, e Asleik diz que efetivamente já está a ficar com um pouco de sono, logo, não seria despropositado ir passar pelas brasas, diz ele, e o barco, bem, felizmente
Asleik está atracado no cais muito perto daqui, não fica muito longe ir até lá, portanto talvez seja melhor irem para bordo descansar um pouco, pelo menos dormir uma cesta, diz Asleik. Alida diz que também está muito cansada e que até poderia adormecer ali na cadeira onde está sentada, diz ela, e Asleik propõe que acabem de beber primeiro e depois podem ir dormir uma cesta, diz ele, e Alida diz que está de acordo e beber um pouco de cerveja e vê que Asleik despeja sua caneca com um par de grandes goles e Alida diz-lhe então que ele pode beber o resto da cerveja dela, se quiser, diz ela, e assim Asleik mete também a caneca dela à boca e bebeu o resto da cerveja num só longo gole e depois levanta-se e Alida pega no pequeno Sigvald ao colo e Asleik pega nos dois fardos e encaminha-se para a porta e Alida segue atrás dele, mas está tão cansada que mal consegue dar um passo e pensa que apenas tem de olhar para as costas de Asleik e os olhos dela convergem e então vê Asli ali sentado na cadeira, eles estão numa boda e ele está a tocar, e a música dele eleva-se, e eleva-o, e eleva-a, e assim voam juntos com a música, voam no espaço vazio e estão juntos como um pássaro em que cada um deles é uma asa, e voam pelo céu azul como se fossem um só, e tudo é azul e leve e azul e branco, e Alida abre os olhos e vê as costas de Asleik em sua frente e o gorro dele enterrado até a nuca, e ele caminha ao longo do cais e nisto Alida para do pé dela, está caída uma pulseira, ó tão dourada e tão azul e tão bonita, uma pulseira tão bonita como esta nunca ela viu, não, em ouro amarelo do mais puro e com pérolas azuis do mais azul que há, pensa Alida, baixando-se e apanha, ó tão bonita, uma coisa assim tão bonita certamente nunca ela viu, tão dourada e tão azul, pensa ela, imaginar que a encontrou caída ali no cais, mesmo diante do seu pé, e segura a pulseira diante dos olhos, mas por que estaria a pulseira ali caída, pensa ela, certamente alguém a teria perdido, pensa ela, mas agora pertence-lhe, de agora em diante aquela pulseira dourada e azul passará a pertencer-lhe definitivamente, pensa Alida e segura a pulseira na mão que tem livre e pensa que é inacreditável que alguém possa perder uma pulseira assim tão bonita, e que possa dar tão pouca importância ao facto de a ter perdido, pensa ela, mas agora a pulseira é dela, e ela nunca irá perdi-la, pensa Alida, pois ela já sabe que se trata de um presente de Asli para ela, pensa ela pensar deste modo, isso não é possível, então ela acha uma pulseira no meio do cais em Bjorgvin e pensa logo que se trata de um presente de Asli, mas é que é mesmo, aquela pulseira é um presente de Asli para ela tem a certeza disso, pensa Alida, e também tem a certeza de que nunca mais voltará a ver Asli, pensa ela, e tem a certeza disso, porém não deve saber como e por que razão pode ter a certeza destas coisas, apenas tem, pensa Alida, e apercebe-se então de que Asleik já avançou um bom bocado ao longo do cais e veio parar e olhar para ela, enquanto ela fecha a pulseira dourada e azul, imaginar que está na posse de uma pulseira assim tão bonita, a pulseira mais bonita do mundo, pensa Alida, e vê que Asleik parou e aponta e lhe pergunta vez além sobre aquele promontório, é a forca, assim se chama, é além que enforcam pessoas, diz ele, e ainda não há muito tempo, apenas há dias foi lá enforcado um homem de Dilja, diz ele, mas isso sabes tu bem, diz ele, claro que sabes, diz Asleik, porque o tal homem, sim, o Asli conheces tu muito bem, diz ele, e Alida não percebe o que ele quer dizer ao apontar para longe, além à frente, na forca, foi enforcado Asli, eu vi-o com os meus próprios olhos, eu estive lá e assisti quando ele foi enforcado, evidentemente estava lá, dado que já me encontrava em Bjorgvin nessa altura, diz Asleik, evidentemente, diz ele, ora, mas isso sabes tu de certeza, se calhar também lá estavas, diz ele, pois não é ele o pai do teu miúdo, claro que deve ser assim, diz ele, pelo menos é isso que dizem, que deve ser ele, eu acho que é, diz Asleik, e se não tentares afastar-te de Bjorgvin também tu poderás ser enforcada, diz ele, por isso agora vamos tratar de descer para o meu barco, diz ele, antes que venham prender-te também e enforcar-te, diz Asleik. Alida ouve o que ele diz e não ouve e está tão cansada que não entende, diz que foi horrível ver um indivíduo da sua aldeia ser enforcado e ficar ali pendurado com a corda à volta do
pescoço, mas se era verdade aquilo que diziam, que ele teria tirado a vida a uma pessoa, pelo menos a uma pessoa, então terá sido justo, diz Asleik, e a mãe dela, o que é que realmente lhe aconteceu, diz ele, para ter morrido tão repentinamente, e no dia seguinte já ela, Alida, e Asli tinha desaparecido, como era isso possível, e aquele que queria reaver o ancoradouro do pai, e que pediu a Asli para se mudar de lá, pois é aquilo que deve ter acontecido, pelo menos era o que diziam, porque foi ele encontrado no mar já sem vida, afogado, como aconteceu isso afinal, diz ele, mas acerca de tudo isto ninguém sabia nada ao certo, mas o que aconteceu a uma velha parteira aqui de Bjorgvin foi com certeza algo muito diferente, acerca disso parecia não haver qualquer sombra de dúvida, ela foi morta, estrangulada, asfixiada, disso não havia dúvida, segundo se conta, diz Asleik, e aquele que faz uma coisa destas, bem, não merece outra coisa senão ser enforcado da multidão, tal como morreu Asli, diz ele, vejam só, fazer uma coisa destas, diz Asleik, e Alida não ouve o que ele diz, ela só vê Asli, que caminha à sua frente ao longo do cais e carrega os 2 fardos, e lhe diz que agora tem de sair de Bjorgvin, simplesmente tem de pôr-se a andar, e depois tem de sentar-se e descansar um pouco, e a seguir tem de comer bem, ele conseguiu arranjar comida muito boa, diz ele, e ela vê as costas de Asleik que percorre o cais e a Alida pressiona os dedos em volta da pulseira dourada e azul, a mais bela pulseira que há no mundo, e vê que Asli para e olha para ela, e quando ela chega junto dele, ele diz que tem de tentar andar um pouco mais depressa até terem saído de Bjorgvin, e depois já poderão ir mais devagar, depois já terão todo o tempo do mundo, depois já poderão descansar e comer e viver calmamente, diz Asli, recomeçando a caminhada, e Alida vê que Asleik para e lhe diz, ali está o meu barco, uma boa embarcação, digo, e Alida vê-o saltar para bordo por cima da amurada, depois Asleik larga os fardos dela no convés e fica ali de pé, e estende-lhe os braços, e ela passa-lhe o pequeno Sigvald e continua a apertar a pulseira entre os dedos, a mais bela pulseira que há no mundo, tão dourada, tão azul, e Asleik mete o pequeno Sigvald debaixo do braço, e nisto ouve-se um grito de cólera, e Alida não aceita a mão que Asleik lhe estendeu, e salta sozinha por cima da amurada para bordo do barco e fica parada, e em segurança no convés, e o pequeno Sigvald grita e berra e oferece tanta resistência quanto pode. Asleik entrega-lhe e Alida aperta-o contra o peito, e embala-o do lado para o outro, e o pequeno Sigvald deixa de berrar, e volta a respirar calmamente contra o peito dela. Pois esta é a minha embarcação, diz Asleik. Com ela vou pescar, e levo o pescado para Bjorgvin, diz ele. E já ganhei bastante dinheiro, diz ele. E bate no bolso das calças, e as pálpebras de Alida fecham-se, e ela vê Asli sentado ali na polpa, segurando a cana do leme, e os olhares deles cruzam-se, e é como se sentissem que os olhos dela são dele e os dele são dela, e os olhos de ambos abrangem a extensão do mar, abrangem a extensão do firmamento, e ela e ele e o barco são como um único movimento brilhante no firmamento brilhante. Não deves adormecer agora, diz Asleik. E Alida abre os olhos, e aquele movimento brilhante desvanece-se e transforma-se em nada, e é tudo, e ela sente a mão de Asleik pousar sobre o seu ombro, e ele diz que foi horrível o que aconteceu a Asli, mas que evidentemente não é culpa dela. O que pode ela fazer em relação a isso, diz ele, isso até ele pode perceber, mas talvez haja outros que pensavam e creem de modo diferente. Por isso, se ela ficar aqui por Bjorgvin, bem pode vir a ser suspeita de ter tido alguma ligação com tudo aquilo, é mesmo muito provável, diz ele. Portanto ele quer aconselhá-la a não permanecer por mais tempo em Bjorgvin, diz ele, mas na cabina do barco dele ela estará segura até mais ver, diz Asleik, que condula ao longo do pavimento do convés, e diz-lhe que a latrina fica no armário com porta por detrás da cabina. Depois de tudo que comeram e beberam, é natural que ela bem possa precisar de saber onde se encontra ele próprio talvez precisasse de
usar a latrina agora mesmo, diz ele abrindo a porta da cabina. Diz-lhe: aqui é a minha casota no mar. Nada mal, se me é permitido dizer, diz Asleik, que entra e acende uma lamparina, e na penumbra Alida mal consegue ver que há um banco e uma mesa, e Asleik diz então que é abominável a situação para a qual a arrastou Tawasley, diz ele. É incrível, mas agora ele já teve o seu castigo e essa é a vingança, diz ele. Agora ele já pagou com a própria vida, diz Asleik. Que Alida mal consegue ver que há um banco e uma mesa e também uma pequena salamandra e senta-se no banco e pousa o pequeno Sigvald contra a antepara. Ele dorme agora em paz e sossego, e ela continua a apertar entre os dedos a bela pulseira dourada e azul, a mais bela pulseira que há no mundo. Pensa Alida e vê que Asleik trata de acender a salamandra. Temos de ter aqui um pouco de calor, diz ele. E Asleik mete lascas de madeira e lenha na salamandra e depois acende o fogo, que começa a crepitar imediatamente, e a seguir diz que tem de fazer uma visita à latrina e sai. A Alida tira a pulseira e segura-a diante de si. Oh, tão bonita, pensa ela, tão dourada e tão azul e tão bonita, deve ser de ouro puro. E depois estas pérolas azuis, tal como estava o céu no momento em que ela e Asli eram o céu, tal como estava o mar no momento em que ela e Asli eram um mar, tão douradas e tão belas e tão azuis são as pedras, pensa Alida. E a pulseira é um presente de Asli, disso ela tem a certeza, pensa Alida. Ela simplesmente sabe que é assim, tão o certo quanto é possível ter certezas, pensa ela, e volta a prender a pulseira em volta do pulso, que é onde vai ficar a partir de agora e enquanto ela for viva, pensa Alida, olhando para a pulseira. Oh, tão bonita, pensa ela, lágrimas aos olhos. Ela está tão cansada, e ouve Asli dizer-lhe que ela agora já pode dormir, agora vai descansar bem e por muito tempo. Ela deve precisar disso, diz ele. E a pulseira é um presente dele, diz ele, para que ela saiba, ainda que não a tivesse recebido diretamente dele, o que seria impossível. Aquela pulseira é um presente dele para ela. Ele deslocou-se até Bjorgvin para comprar anéis para ambos, diz ele, mas entretanto viu aquela pulseira incrivelmente bela e não pôde deixar de comprá-la, e finalmente já lhe foi parar as mãos. Se bem que ela a tivesse achado, a pulseira não deixa de ser dele, é um presente dele para ela, diz Asli. Depois Alida deita-se no beliche e estica-se, enquanto acaricia a pulseira, e ouve Asli perguntar-lhe se ela gosta da pulseira, e ela responde que é bonita, é a pulseira mais bonita que ela já viu. Ela nunca teria acreditado que pudesse existir uma pulseira assim tão bonita, e por isso ela quer agradecer-lhe, profunda e sentidamente, diz ela. Ele é tão generoso, rapaz, e agora ela está bem, diz Asli, e ela responde que acabou de deitar-se e vai dormir, e tem um teto onde abrigar-se, e ali há calor, portanto tudo está bem para ela e para o pequeno Sigvald, diz ela. Ele não precisa de preocupar-se, tudo está bem, tudo está tão bem quanto é possível estar, diz Alida. E Asli diz-lhe que agora deve dormir bem, e Alida diz-lhe que voltarão a falar-se amanhã, e depois ela sente-se como que afundar-se no seu próprio corpo cansado, e não vê mais nada e tudo está escuro e um pouco úmido. Asli entra e olha para ela, pega no cobertor e estende-o por cima dela e deita um pouco mais de lenha na salamandra. A seguir senta-se na outra ponta do beliche de costas para a antepara, olha em frente e sorri, e depois levanta-se e baixa o pavio da lamparina e faz-se escuro, e ele deita-se, totalmente vestido, no pavimento do convés, e tudo fica em silêncio e só se ouve-o levemente e marulha contra o casco do barco. O marulhar, o bater suave e o balouçar do barco juntam-se ao crepitar da lenha que já ardeu quase totalmente, e Alida sente o braço de Asli à sua volta, e ele sussurra-lhe: minha querida, meu único amor, te solto para sempre, diz Asli, apertando-a contra si, passa-lhe a mão pelos cabelos, e ela diz-lhe: meu amado, para sempre, diz Alida. E ouve a respiração tranquila do pequeno Sigvald, e ouve Asli respirar calmamente, e o calor dele transborda nela, e respiram ambos muito calmamente, e em redor está tudo calmo, e depois percebem-se movimentos calmos, e ela e Asli movem-se com os mesmos movimentos compassados, e tudo está calmo, e tudo é azul, e é difícil de acreditar. E Alida desperta e olha em redor, e não sabe onde está, e o balouçar é forte. Mas o que é isto? Onde está ela? Pensa ela, e senta-se
senta-se no beliche e apercebe-se de que está num barco e que estão no meio do mar. Sim, e na véspera ela para o barco dele, pois ela e o pequeno Sigvald tinham de arranjar um sítio onde dormir, e foi aqui que ela dormiu e agora está acordada, e o pequeno Sigvald está deitado sobre o banco a dormir, e ela tinha ido a Bjorgvin para procurar Asli, mas não o encontrou, e então sentou-se algures. Mas onde é que está agora? Pensa Alida. Para onde vai ela? Pensa Alida e olha para a pulseira. Oh, como é bonita! E agora sim, agora já se lembra que achou a pulseira no meio do cais. Oh, como é bonita! Tão dourada, tão azul, e foi um presente de Asli. Ela bem tinha pensado que era, mas na verdade não pode ser. Deve apenas tratar-se de uma pulseira que alguém perdeu, mas que é bonita. Lá isso é, e agora pertence-lhe. E depois ele, o Asleik, disse que a mãe dela tinha morrido, e que Asli tinha morrido, que o tinham enforcado. E é claro que é assim. Agora ela do barco de Asleik vão a navegar em direção a Dilja, pois ela não podia simplesmente deixar-se ficar em Bjorgvin, sem um sítio onde morar, sem dinheiro, e então Asleik disse-lhe que ela podia voltar para casa com ele, para Dilja, e agora navegam certamente para lá. Pensa Alida, e dado que não encontrou a Asli em Bjorgvin, talvez seja melhor assim. Em algum sítio ela tem de ficar, em algum sítio o pequeno Sigvald tem de ficar, não podem ficar em parte nenhuma, e agora que a mãe morreu talvez ela possa voltar para casa e ficar lá. Pensa Alida, mas algo a tortura, aquilo de Asli ter morrido, de ter sido enforcado, de ter sido pendurado na forca. Não, não pode ser. Asli está vivo, ele tem de estar vivo, ele está vivo, evidentemente que Asli está vivo, não pode ser de outro modo. Pensa Alida, esticando-se, e vê que o pequeno Sigvald continua ali deitado a dormir profundamente e em segurança. Então abre a porta e sai para o convés. Um vento fresco bate-lhe na face e levanta-lhe os cabelos, e o forte cheiro a maresia é bom. Depois ela além, junto à cana do leme, vê o homem que se chama Asleik, de pé, e que a saúda com um bom dia. Bom dia não se pode dizer propriamente que é de manhã, pois o dia já vai bem avançado, exclama Asleik. Alida olha em volta, e do lado de fora só vê mar, o mar aberto, e do outro lado vê terra, ilhotas e escolhos, onde nada cresce, onde só se vêem pedras. Navegamos depressa, o vento está a favor, diz Asleik. E desde Bjorgvin que o vento está de feição, diz ele. E já estamos próximo de Dilja, diz ele. E nisto uma rajada forte apodera-se da vela e provoca um estrondo. É como ouves, diz ele. O vento está a favor, diz ele. Em breve chegaremos a Dilja, diz ele. Estamos próximo de Dilja, diz Alida. Sim, diz Asleik. Mas então o que vou eu fazer lá, diz ela. Eu pensei, diz ele. Tu pensaste, diz ela. Bem, tu própria escolheste vir comigo, diz Asleik. Sim, diz Alida. Bem, eu pensei que para ti seria melhor se viesses comigo para Dilja, pois para onde haverias de ir lá em Bjorgvin, tu e a tua criança, diz ele. E Alida percorre o convés até a polpa, e detém-se, e fica ali de pé com as pernas afastadas, ao lado de Asleik. Mas eu também não tenho sítio para onde ir em Dilja, diz ela. Tens lá tua irmã, diz ele. Mas eu não quero ir ter com ela, diz Alida. Mas podes fazê-lo, diz ele. E depois ficam ambos ali de pé e em silêncio com o vento a enfunar as velas e a revolver-lhes o cabelo, e de vez em quando uma argalga a proa e invade o convés. Eu não tenho nada a fazer em Dilja, diz Alida. Não, se tu dizes, diz Asleik. Podes deixar-me em terra em qualquer outro sítio, diz ela. Mas então o que vais fazer nesse sítio? Pergunta a ele. E o que vou fazer em Dilja, diz ela. E continuam ali de pé em silêncio. Pois, diz Asleik. E depois não diz mais nada. E Alida também não diz mais nada. Pois bem, a minha mãe morreu, bem podia arranjar alguém que cuidasse da casa por mim, diz então Asleik. E Alida deixa-se ficar ali simplesmente, sem dizer nada. Não respondes, diz ele. É que eu ando à procura de Asli, diz ela. Mas ele, bem, eu contei-te o que lhe sucedeu, diz Asleik.
E Alida ouve o que ele diz, mas não ouve, porque é claro que Asli tem de estar algures, outra coisa nem é de pensar, outra coisa não é possível. Sim, eu contei-te ontem o que lhe aconteceu, diz Asleik. Mas não é nada assim, pois isso é só o que ele diz, pensa Alida. Sim, foi o que lhe aconteceu, diz Asleik. Eu próprio vi, diz ele. E ficam ali calados. Eu vi-o ser enforcado e vi-o lá pendurado, diz ele. E Alida acredita que ela e Asli ainda são um casal de namorados e estão juntos, ele com ela com ele, ela nele, ele nela. Pensa Alida e olha na direção do mar e do céu, e vê Asli, vê que o céu é Asli, e sente o vento, e o vento é Asli, ele está ali, ele é o vento, mesmo que ele não exista, ainda continua ali presente, e então ela ouve Asli dizer-lhe que está ali e que ela o pode ver ali. Se ela olhar para o mar, então perceberá que ele é o céu que ela vê sobre o mar, diz Asli. Alida olha e vê claramente Asli, mas não vê só Asli, também se vê a si própria no céu, e Asli diz-lhe que também está presente dentro dela e do pequeno Sigvald. Alida diz-lhe que sim, que ele está e estará sempre, e Alida pensa que agora Asli está vivo somente nela e no pequeno Sigvald. Agora é ela que dá vida a Alida, e então ouve Asli dizer que eu estou aí, estou contigo, estarei sempre contigo, portanto não tenhas medo, eu acompanho-te, diz Asli, e Alida olha na direção do mar ao longe, vê o rosto dele no céu, vê-o como um sol invisível, e depois vê a mão dele erguer-se e acenar-lhe. Asli repete que ela não deve ter medo e diz-lhe que ela agora tem de tomar bem conta de si e do pequeno Sigvald, deve tomar conta de si e do pequeno Sigvald o melhor que conseguir, e que muito em breve se voltarão a encontrar, diz Asli. Alida sente o corpo dele junto do seu e sente que a mão dele lhe acaricia os cabelos, e ela acaricia os cabelos dele. Bem, o que dizes, diz Asleik. E Alida pergunta a Asli o que é que ele acha, e ele diz-lhe que deve ser melhor ela acompanhar Asleik, pois para onde mais pode ela ir, diz ele, para bem dela e do pequeno Sigvald, essa é a melhor solução, diz ele. Tomar-te conta da casa, diz Alida. Sim, diz Asleik. E como é natural, terás comida e alojamento para ti e para a criança, diz ele. Sim, diz Alida. E quanto a ordenado, também posso garantir-te mais do que recebem as outras governantas, sim, diz ele. E Alida ouve Asli dizer-lhe que deve ser o melhor, e ele estará sempre com ela, diz ele. Ela não deve ter medo, diz Asli, e diz-lhe que se falarão mais tarde, e Alida diz-lhe que assim será. Então o que dizes, diz Asleik. E Alida não responde. Eu moro em Vika, como sabes, diz ele. Lá tenho casa e ancoradouro e celeiro, diz ele. E um porto bem seguro, com mole e tudo, diz ele. E umas quantas ovelhas, e uma vaca, diz ele. E moro lá sozinho desde que morreu a minha mãe, diz ele. Então o que dizes, diz Asleik. Podes comer carne e peixe, diz ele. E batatas, diz ele. E Alida pensa onde mais pode ela ir morar, portanto ser governanta em casa de Asleik deve ser o melhor para ela. Sim, para onde mais posso eu ir, diz Alida. Então, diz sim, diz Asleik. Acho que sim, diz ela. Deve ser o melhor, diz Alida. Também creio, diz Asleik. Diria mesmo que sim, diz ele. Não sei que outra coisa posso fazer, diz ela. Ora aí tens, diz Asleik. Eu preciso de uma mulher em casa, e tu precisas de um sítio onde morar, tu e a criança, diz ele. E já não tarda muito para chegarmos, diz ele. E Vika é um sítio bonito, vais gostar de viver lá, diz ele. E Alida diz que tem de ir à casa de banho, e Asleik diz que fica ali, por detrás daquela porta, diz ele apontando, ali fica a latrina, dentro daquele armário, diz ele. E Alida abre a porta, entra e empurra o ferrolho e senta-se, sabe bem poder sentar-se ali a fazer as suas necessidades, e sobretudo evitar ter de fazê-las ao ar livre. Pensa Alida, que já não compreende muito do que está a acontecer, pensa ela pode tão bem ser governanta em casa de Asleik,
Asleik como em casa de outro qualquer. Ele não deve ser pior do que os outros, pensa ela. Talvez ele até seja melhor. É possível, pensa ela, porque, de qualquer modo, para a casa da irmã no penhasco ela não quer ir. Como podia ela sequer pensar nisso? Porque de fato pensou nisso. Lá pensou em ir à casa da irmã e perguntar-lhe se podia morar em casa dela. Como pôde sequer pensar nisso quando era muito melhor ser de Asleik? Antes isso, de longe, pensa Alida, então será governanta em casa de Asleik, pensa Alida, pois para onde mais há de ir? Agora que Asli morreu, mas continua a estar com ela e ela não compreende nada, pensa Alida e nisto ouve Asleik começar a cantar, eu sou um marinheiro da vida, canta ele, e o meu barco é o meu mundo, navego sob as estrelas, e estou bem perto do céu, e a mocinha é o meu amor, e o mar é o meu sonho, navego sob as estrelas, tenho a lua como casulo, canta ele, e embora não tenha uma voz canora por aí além, pensa Alida, a voz dele soa alegre e feliz e é agradável ouvi-lo cantar, pensa Alida, e o que é que ele disse? Casulo, lua como casulo, parece que foi o que ele disse, seja o significado qual for, pensa Alida e ela terminou de fazer as suas necessidades, mas permanece sentada na latrina, casulo, e o que raio é isso? Pensa ela e então ouve Asleik gritar-lhe adormeceste aí dentro. E ela responde que não e ele diz que ainda bem e depois pergunta-lhe se ela já se decidiu, sim, se quer ser governanta em casa dele e ela não responde. E ele diz que muito em breve ela terá de decidir, diz ele, pois acaba de avistar o grande farol além à frente no promontório, isso significa que a viagem de barco até chegar em Vika já não é longa, diz ele e Alida levanta-se e fica ali de pé, então ouve Asli dizer-lhe que o melhor é mesmo ela aceitar o trabalho como governanta em casa de Asleik. Alida diz que provavelmente assim é, pois para onde mais há de ela ir? Diz ela e Asli diz que se falarão mais tarde. Agora ela deve ir com Asleik para casa, pois essa deverá ser a melhor solução. Diz ele e Alida responde que então assim fará. E depois abre o ferrolho da porta, sai para o vento fresco e fecha a porta atrás de si e corre o ferrolho do lado de fora, depois fica ali de pé com as pernas afastadas e os seus longos cabelos negros a esvoaçar ao vento, e Asleik olha para ela e pergunta-lhe o que decidiu. Sim, diz Alida. O que queres dizer? Diz Asleik. Que sim, que aceito o trabalho em tua casa, diz ela. Queres então ser governanta em minha casa, diz ele. Sim, diz Alida. E Asleik levanta a mão, aponta e diz-lhe olha para além no promontório fica o grande farol, diz ele e Alida vê um farol largo e alto, de pedras empilhadas umas sobre as outras, erecto em cima de uma elevação sobre um longo promontório e Asleik diz-lhe que quando avista o grande farol, sente-se sempre inundar de alegria, porque isso quer dizer que está de novo muito próximo de casa, diz ele. Agora irão contornar o promontório e depois navegarão mais para o interior ao longo da costa e então chegarão a Vika, diz ele, e quando tiverem navegado mais para o interior, aí ela poderá avistar a casa onde vai morar, diz Asleik, e o ancoradouro, e o mole, e verá rochedos e colinas, e poderá então admirar todo aquele magnífico postal ilustrado, diz ele, e uma vez que agora são dois a bordo seria bom se ela pudesse ajudá-lo a dirigir o barco enquanto ele recolhe as velas, para que possam encostar da melhor maneira e pode tentar, embora nunca tenha dirigido um barco, diz ela e Asleik pede-lhe que venha junto dele, para que possa mostrar-lhe, diz ele e Alida posiciona-se ao lado de Asleik e ele diz-lhe como há de pegar na cana do leme, é assim que Alida deve pegar na cana do leme e tentar mudar a direção do barco ligeiramente para bombordo, e ela olha para ele e ele esclarece que bombordo significa para a esquerda, então Alida move ligeiramente a cana do leme e Asleik diz-lhe que para mudar a direção ela terá de imprimir muito mais força e Alida assim faz a embarcação desliza na direção do mar e Asleik diz
diz-lhe que agora ela pode mover a cana do leme para este bordo, que é para a direita, diz ele, e Alida assim faz, e então a embarcação desliza novamente mais para a terra, e Asleik diz-lhe que agora ela deve corrigir, e Alida pergunta-lhe o que ele quer dizer com isso, e Asleik diz-lhe que agora deve manter o barco à direita, e depois voltar a dirigir a cerca de 10 metros do promontório onde fica o grande farol, e Alida compreende que tem de dirigir a embarcação para aquele lugar. Então puxa um pouco para trás a cana do leme e a embarcação desloca-se à direita, e Asleik diz-lhe que ela se saiu verdadeiramente bem, e que quando tiverem contornado o promontório ela tomará conta do barco, diz ele, e ele encarregar-se-á das velas, de baixá-las e recolhê-las, e então ela terá de fazer exatamente como ele diz. Se ele disser um pouco para bombordo, então ela deve empurrar a cana do leme para longe de si, mas não muito, e se ele disser muito para bombordo, então ela terá de empurrar energicamente a cana do leme. Se, diz ele, e Alida diz-lhe que assim fará, ela fará exatamente como ele disser, o melhor que ela puder, diz ela, e Asleik vem tomar conta do barco e vê a pulseira dela. Que bonita pulseira, diz ele. Como é possível que tenhas uma pulseira tão bonita, diz ele. E Alida olha para a pulseira, de que se tinha esquecido totalmente, mas como pôde isso acontecer? Tão bonita como é, algo mais bonito nunca ela viu, pensa ela. Sim, diz Alida. E ficam ambos em silêncio. É curioso, diz ele então. O que, diz Alida? Ontem, antes de eu te ter encontrado ali sentada no cais, cruzei-me com uma mulher que me perguntou se eu tinha visto uma pulseira, diz ele. Ora, lá em Bjorgvin pode-se encontrar pessoas de todo tipo, diz ele. Pois, diz Alida. Bem, tu entendes, era uma mulher de um certo tipo, diz Asleik. Isso foi precisamente antes de eu te ter encontrado no cais um pouco mais à frente, diz ele. Bem, deves calcular o que ela pretendia, diz ele. Mas eu, ora eu, diz ele. Bem, tu entendes, diz ele. Sim, diz ela. Eu julguei que ela tinha perguntado se eu tinha visto a pulseira só para meter conversa, diz ele. E então, depois de eu ter dito, bem, tu entendes, então ela disse que tinha perdido uma pulseira muito bonita, em ouro amarelo do mais puro e com pérolas muito azuis, diz ele. E depois perguntou-me se eu a tinha visto, diz ele. É uma pulseira que deve ser parecida com essa que trazes, diz ele. Será, diz Alida. Sim, deve ser parecida, diz ele. E Alida pensa que não deve tratar-se da mesma pulseira, pois esta pulseira recebeu a ela de Asli. Asleik pode dizer o que quiser, mas esta pulseira é um presente de Asli para ela, porque o próprio Asli lhe disse, pensa Alida, e ouve Asli dizer-lhe que a pulseira é um presente meu para ti, diz ele, e essa de quem o Asleik está a falar, essa roubou-ma, diz Asli, e depois veio a perdi-la e tu, Alida, achaste-a, é assim que é, assim deveria ser, assim queria ele que tivesse sido, diz Asli. Alida diz-lhe que sabe que foi assim, e agora a pulseira repousa no braço dela, e ela vai cuidar dela muito bem, diz ela, não vai perder a pulseira, diz ela, nunca, diz ela, e jamais vai poder agradecer-lhe o suficiente por lhe ter oferecido uma pulseira assim tão bonita, diz Alida. Olha, ali fica Vika, diz Asleik. E Alida vê um mole, e um ancoradouro, e depois uma pequena casa e um pequeno celeiro. A casa fica mais acima, um pouco mais abaixo, e a um lado fica o celeiro. Sim, aqui fica Vika, diz Asleik. Aqui é o meu reino, diz ele. E não é bonito, diz ele. Eu acho que este é o lugar mais bonito da terra, diz ele. Sempre que vejo as casas do meu povoado sinto-me a transbordar de alegria, diz ele. Sim, finalmente cheguei de novo a casa, diz ele. Não é grande e espetacular, mas é o meu lar, diz ele. Aqui em Vika nasci eu e aqui fui criado e aqui hei de morrer, diz ele. Foi o meu avô paterno que aqui chegou em primeiro lugar, diz ele. Remou até aqui e aqui construiu a sua casa, diz ele. Veio de uma das ilhas dos mares ocidentais, diz ele. E depois adquiriu este pedaço de terra, diz ele. E aqui ficou a morar, diz ele. E chamava-se Asleik, tal como eu, diz ele. E mais tarde casou-se com uma mulher de Dilja, diz ele.
Tiveram muitos filhos, e um deles, o mais velho, era o meu pai, diz ele. E também ele se casou como uma mulher de Dilja, e depois nasci eu, e a seguir as minhas 3 irmãs, que agora são casadas todas elas, e têm casa cada uma delas em sua ilha nos mares ocidentais. Diz Asleik. Depois diz que ele e a mãe moraram sozinhos em Vika, até que a mãe morreu no inverno passado e ele ficou sozinho, e só então percebeu muito que a mãe tinha feito e quão difícil tinha sido viver sem ela, sem todo o esforço dela, diz ele. Só quando alguém nos falta é que nos apercebemos do que tivemos, diz ele. Sim, a mãe tinha sempre sido boa para ele, diz ele, mas tinha envelhecido, estava doente e depois acabou por morrer, diz ele. Ora, diz ele. Bem, diz ele. E ficam ambos em silêncio. Ele precisa de auxílio, diz ele. De facto, diz ele. E diz a Alida que quer agradecer-lhe por ela ter aceitado ser governanta em casa dele. Quer agradecer-lhe muito por isso, diz ele. Mas agora está na altura de ela tomar conta do barco, pois agora há que baixar e recolher as velas. E Alida tem de pegar na cana do leme, e então ela vê que Asleik agarra numa das escortas com grande rapidez e solta e a seguir agarra na outra e puxa e a vela esvoaça. Um pouco para bombordo, exclama ele. E ele encontra-se do outro lado do barco e puxa uma das escotas e a vela esvoaça ainda mais e depois descai e uma parte da vela encontra-se agora caída no convés. Ainda mais para bombordo, grita Asleik. E a vela fica pendurada a pique de um dos lados e, em grande velocidade, Asleik já se encontra do outro lado a puxar as cordas e a praguejar. Diabos do inferno, agora ficou pendurada, e ele puxa e resiste e pragueja e grita e a vela solta-se e fica totalmente caída no convés. Puxa ainda mais para bombordo, em direção ao mole. Não vês onde fica, diz ele. E já se encontra junto da outra vela a desfazer os nós e a puxar e corre de um lado para o outro e recolhe a vela que já está quase embaixo. Puxa ainda mais para bombordo, grita ele. Mais ainda, grita ele. E Alida nota que há ira na voz dele quando ele aparece a correr pelo convés. Endireita, com os diabos, grita ele. E agarra na cana do leme e endireita o barco. Mantém a direção, com os diabos, grita ele. E Asleik aparece novamente a correr pelo convés e recolhe totalmente a vela. Um pouco para bombordo, não muito, só um bocadinho, grita ele. E a embarcação desliza em direção ao mole. Um pouco para este bordo, grita ele. E a embarcação desliza de maneira uniforme ao longo do mole. E Asleik posiciona-se quase à frente na proa com uma corda na mão, depois lança o laço da amarra em volta de um poste de amarração no mole, puxa a corda e prende-a ao barco, depois pega numa outra corda e apesar da grande distância entre a amurada e o bordo do mole, ele trepa a amurada e num salto atinge o mole, ata a corda a um outro poste e a seguir Asleik puxa o barco para a terra e volta para bordo. Foste eficiente, foste uma moça hábil, e isto correu bem, diz ele. O vento ajudou como se esperava, e tu foste hábil, diz ele. Eu não me teria desenrascado sozinho, não, diz ele. E Alida pergunta-lhe como é que ele teria então conseguido levar o barco para a terra. Para a terra, é como quem diz ele. Teria tido que rebocá-lo, responde ele. Teria tido que remar o bote até o mole, diz ele. Como assim? Pergunta Alida. Tê-lo-ia rebocado com o bote e remado o bote para a terra, diz Asleik. E então ela ouve o pequeno Sigvaldo a chorar convulsivamente, e talvez ele tenha chorado durante muito tempo, e ela simplesmente não o tenha ouvido chorar, com todos aqueles ruídos das velas e das escotas ou lá como se chamam, e talvez todos os gritos de Asleik tenham feito com que ela não tenha ouvido o choro dele. Pensa Alida, e entra dentro da cabina, e ali no beliche está deitado o pequeno Sigvaldo, está deitado a chorar convulsivamente e abana a cabeça de um lado para o outro. Já aqui estou, vá, não chores mais, diz Alida. Meu lindo menino, diz ela. Lindo menino, diz ela.
E levanta o pequeno Sigvald, aconchega-o junto do peito e diz: consegues ouvir-me, Asli? Estás a ouvir-me, Asli? Diz ela, e depois ouve Asli responder que a ouve bem, que está sempre com dela. Diz ele, e Alida senta-se e descobre um dos seios e dá de mamar ao pequeno Sigvald, que chupa, e Alida ouve Asli dizer que claro, o pequeno já estava com fome. Diz ele, agora o pequeno Sigvald já está bem. Diz ele, e Alida diz que agora também ela está bem. Diz ela, e que agora ele devia estar aqui. Diz ela, e Asli responde que está ali, ele está sempre ali com ela e sempre irá estar ali com ela. Diz ele, e Alida vê que Asli que está de pé à porta, pois ele tem de ser alimentado. Diz ele. Pois claro, diz Alida. Eu entendo, diz ele. Vou começar a levar as coisas para casa, diz ele. Comprei muitas coisas em Bjorgvin, diz ele. Sal e açúcar e tostas, diz ele. E café, e outras coisas que não vou mencionar, diz ele. E Alida ouve Asli dizer que agora que lhe aconteceu o que aconteceu, o melhor é que ela fique como governanta em Vika, pois assim terão, ela e o pequeno Sigvald, comida e alojamento. Diz ele, e Alida responde que se ele acha que é melhor assim, então será assim. Diz ela, e o pequeno Sigvald deixa de mamar e fica ali deitado simplesmente. E Alida levanta-se e sai para o convés e vê Asleika subir a ladeira em direção à casa, com uma caixa em cada ombro. E ela vê que no convés há diversas caixas semelhantes, e alguns sacos, e pensa que vai passar a morar aqui em Vika, em Dilja. Ela e o pequeno Sigvald irão ficar em Vika, e por quanto tempo? Bem, certamente não há ninguém que possa dizer algo acerca disso. Talvez ela acabe por ficar em Vika até o fim dos seus dias, pensa ela, e depois pensa que por certo assim será, que será aqui em Vika que ela irá viver a sua vida. E contentar-se-á com isso, pensa ela. Mesmo aqui poderá viver a vida, pensa ela. E Alida salta por cima da amurada e desce para o mole e repara que há uma vereda que conduz à cabana e vê que Asleika abre a porta que fica ao meio da casa e entra, e Alida começa a subir a vereda, e Asleika sai e diz que foi bom ter voltado a casa. Foi bom voltar a ver a sua cabana, ainda que ela seja pequena. Diz ele, começa a descer a vereda e diz que há sempre muito que carregar para dentro de casa. Quando ele vai ao Bjorgvin, aí ele costuma comprar aprovisionamentos para um período longo. Diz ele, e Alida sobe até a casa e entra e vê que num canto há uma salamandra, uma mesa com algumas cadeiras, um divã junto da parede, e depois há a alcova, com uma escada, e depois vê uma porta que deve dar para a cozinha. Pensa Alida e vai deitar no divã o pequeno Sigvald, que agora dorme profundamente, e depois vai até uma das janelas e vê Asleik subir a vereda com um saco ao ombro e diz: tem alguma coisa a dizer? Ao que ele diz que tudo está tão bem quanto pode estar, e Alida sente-se tão cansada, e vai até o divã e vê o pequeno Sigvald ali deitado junto à parede. Sente-se tão cansada, infinitamente cansada. E por que ficou ela tão cansada de repente? Deve ser por tudo junto, pensa ela, ter ido a Bjorgvin e ter calcorreado as ruas de Bjorgvin, a viagem de barco até aqui, tudo isto, em conjunto, pensa ela, e o facto de Asli ter desaparecido mas continuar por perto, tudo isto, em conjunto, pensa Alida, deitando-se no divã e fecha os olhos e está tão cansada, e vê Asli que para no meio do caminho à sua frente, e ela está tão cansada, que quase adormece, e Asli continua ali parado. Eles caminharam muito, devem ter decorrido várias horas, desde que passaram por uma casa, e agora Asli parou. Ali está uma casa, vamos até lá, diz ele. Agora temos de descansar, diz ele. Sim, estou tão cansada e tenho tanta fome, diz Alida. Tu podes esperar aqui, diz ele. E Asli pousa os fardos e vai até a casa, e Alida vê que ele para diante da porta e bate, e depois espera, e a seguir bate outra vez. Ninguém atende, diz Alida. Não, provavelmente não está ninguém em casa, diz Asli.
e roda a maçaneta da porta, mas a porta está fechada. E Alida vê que Asli recua para tomar balanço e depois investe com o ombro contra a porta e ouve-se um forte estalido e a porta abre-se um pouco e Alida vê que Asli se aproxima de uma árvore, puxa da faca e corta um ramo e a seguir vai introduzi-lo na greta da porta, depois força a porta e a porta abre-se ainda mais. A seguir ele recua de novo para tomar balanço e investe contra a porta que se abre então e Asli cai no interior, transpondo a porta e depois Alida vê outra vez de pé a porta. Anda, vem, diz ele. E Alida está tão cansada, mas pensa que eles não podem simplesmente invadir uma casa qualquer e vê Asli entrar dentro de casa e ela limita-se a ficar ali e depois vê Asli sair novamente. Aqui não mora ninguém e já há muito tempo que não vem cá ninguém, diz ele. Aqui podemos ficar, diz ele. Anda, vem, diz ele. E Alida começa a subir em direção à casa. Agora tivemos sorte, diz Asli. E Alida como que se desperta e abre os olhos e vê que agora já está quase totalmente escuro dentro da casa onde está deitada e vê Asleik de pé no meio do soalho como uma sombra negra e vê que ele está a despir a roupa e fecha os olhos e ouve os passos de Asleik a aproximarem-se. Ele estende um cobertor sobre ela e deita-se na cama debaixo do cobertor e põe os braços à volta dela e aperta-a contra si. E Alida pensa que será assim que deve ser, pois claro, pensa ela e pensa que é Asli que está a abraçá-la, e não quer pensar mais, pensa ela, e fica deitada totalmente imóvel. E isto é bastante bonito aqui em Vika. A casa não é muito grande, mas fica bem situada sobre a encosta de uma colina, e há colinas verdes em redor da casa, e o celeiro fica um pouco mais abaixo junto da água, onde fica o ancoradouro, e onde fica o mole, e atracado no mole está o barco de Asli que está nada mal e as ovelhas já andam a pastar lá fora e a vaca está no estábulo, e Asli que esteve a mungi-la, há leite junto da salamandra, diz ele e pergunta-lhe se ela sabe mungir. Sim, naturalmente que sabe, e tudo o que ela não sabe precisa de saber, ele pode ensinar-lhe, tudo o que ela não sabe e ele sabe que possa ser útil, ele ensinar-lhe-á, diz ele, e aqui ela vai viver bem, diz ele, pois ele vai trabalhar e lutar tanto quanto possa no que lhe compete, diz ele, vai trabalhar sim, pois se há algo que ele sabe fazer é trabalhar. Enquanto ele tiver vida e saúde ela e a criança irão viver bem e a ele não lhe custa fazê-lo, diz ele. E isto aqui até é bonito. E lá fora há o mar e as ondas, e o oceano e o vento, e as gaivotas que gritavam e tudo irá recompor-se, diz ele. As gaivotas gritam e ela não quer ouvir, mas as gaivotas a gritarem nem o que ele diz e os dias passavam e seguem-se iguais a vaca e o peixe e nasce Aves. Ela é uma mocinha tão linda, e cresce-lhe o cabelo, e nascem-lhe os dentes, e ela aprende a sorrir, e a rir. O pequeno Sigvald cresce e fica um rapaz grande, que se parece tanto com o pai dela, tal como ela se lembra dele, como ela se lembra da voz dele quando ele cantava. E Asleik que pesca, e navega com o pescado até Jorgvin, e depois regressa à casa com açúcar, e sal e café e roupa, e calçado e aguardente, e cerveja e carne salgada, e ela cozinha pastéis de batata, e eles fumam e secam a carne. E o peixe. E os anos passavam e nasce a irmã mais nova, que tem o cabelo muito fino e loiro, e os dias seguem-se iguais, e as manhãs são frias, mas a salamandra espalha um calor acolhedor, e chega a primavera com a sua luz e o seu calor, e depois o verão com o seu sol escaldante, e o inverno escuro com a sua neve, e a sua chuva, e depois neve novamente chuva. E Alice vê Alida ali parada, ela está de fato ali parada ali no meio do soalho da sua cozinha, diante da janela. A velha Alida está ali parada, e não é possível, ela não pode simplesmente estar ali, pois já está morta desde há muito, e traz aquela pulseira, em ouro e com pérolas azuis, que ela usava sempre. Não, isto não é possível, pensa Alice. Levanta-se e abre a porta da cozinha, e entra no quarto e fecha a porta atrás de si. Senta-se na sua cadeira, enrola-se no cobertor, puxa o mais para si, fica a olhar para a porta
porta da cozinha e vê que a porta se abre e Álida entra e fecha a porta da cozinha atrás de si e fica ali de pé no meio do soalho, diante da janela do quarto. Ela está ali e a mãe não pode estar ali. Pensa Alice e fecha os olhos e vê Álida que vai ao quintal lá em Vika, e ela faz companhia à mãe, segura-lhe na mão, e o irmão Sigvald também sai juntamente com elas, e ficam os três no exterior da casa e Alice vê o pai Sleika subir a vereda desde o mole. Na mão traz um estojo de violino, e vê o irmão Sigvald ir a correr ao encontro de Asleik. Toma, miúdo, aqui tens o violino, diz Asleik. E estende o estojo do violino a Sigvald, que o recebe e fica de pé totalmente quieto, com o estojo do violino na mão. Bem te fartaste de o pedichar, diz Asleik. Pois, é incrível o que ele se fartou de pedichar um violino, diz Álida para Alice. Sim, desde que ouviu tocar aquele tocador de violino, aquele que vinha de uma das ilhas dos mares ocidentais, diz Alice. Incrível, diz Álida. E desde então tem ido ter com ele sempre que é possível, diz Alice. Sim, diz Álida. Sim, ele é um bom tocador de violino, diz Álida. Acho que é, diz Alice. Ele toca bem, diz Álida. Mas, diz Alice. Bem, o pai de Sigvald era tocador de violino, diz Álida. E quase a interrompe. E o avô paterno, diz Alice. Sim, diz Álida. E a voz dela soa quase brusca. Depois vem Asleik dar meia volta e descer de novo até o barco e Sigvald vem ao encontro delas com o estojo do violino, pousa-o no chão, abre o estojo, tira para fora o violino e segura o instrumento diante de si e depois em frente delas, e Asleik regressa do barco, contra a luz do sol, em direção a eles, carregando uma caixa, e para junto deles. Fiz bastantes compras em Bjorgvin, diz ele. E além disso, ainda consegui arranjar o violino, diz ele. E parece que se trata de um excelente violino, diz ele. Comprei-o a um tocador de violino que precisava mais de outras coisas do que de um violino, diz ele. Mas paguei bem, mais do que ele me pediu, diz ele. Acho que nunca tinha visto um tipo tremer tanto, diz ele. E Álida pergunta se pode ver o violino, e Sigvald estende-lhe o violino, e ela repara que a cabeça do dragão de afinação não tem nariz. Consigo ver que se trata de um bom violino, diz Álida. E estende o violino a Sigvald, e este volta a metê-lo dentro do estojo e coloca-se ao lado deles, e fica ali com o estojo do violino na mão e Alice pensa que Sigvald, o querido irmão Sigvald, se tornou tocador de violino, e não muito mais do que isso, mas teve uma filha fora do casamento, e essa filha parece que teve um filho, que pelos vistos se chama João e parece que é, também ele, tocador de violino e que conseguiu até publicar um livro de poemas. Bem, as pessoas fazem tantas coisas, pensa Alice, e o irmão Sigvald, que desapareceu simplesmente, agora já deve ser tão velho que, possivelmente, já deverá ter morrido. Ele apenas desapareceu e manteve-se ausente, sem nunca mais ter dado sinal de si. Pensa Alice e por que razão continua Álida ali de pé, ali parada no quarto dela, diante da janela. Ela não deve estar ali, não poderia simplesmente ir-se embora, já que ela não quer ir-se ela. Pensa Alice vê que Álida continua ali parada no meio do soalho, e ela não pode deixar a mãe ficar ali simplesmente, pois aquele é o quarto dela. E por que é que a mãe não se vai embora? Por que é que a mãe não desaparece? Por que é que continua ali parada? Por que é que não se mexe? Pensa Alice e Álida não pode continuar ali parada, pois ela está morta desde há muito. Pensa Alice será que ela se atreve a tocar na mãe, para sentir se ela de fato está ali? Pensa ela, mas na realidade ela não pode estar ali. Já passaram tantos anos desde que a mãe morreu, desde que ela se atirou ao mar, como se dizia, mas ela não deve saber o que aconteceu, e dizem-se tantas coisas, e ela não pôde ausentar-se para vir ao funeral da mãe em Dilja. Ela pensava muitas vezes nisso, que não tinha vindo ao funeral da mãe, mas a viagem era longa, e ela tinha diversos filhos pequenos, e o marido andava fora na pesca, portanto como poderia ela viajar? Por isso, por ela
ela não ter podido vir ao funeral da mãe, que esta está agora ali e não quer deixá-la, mas ela não lhe deve poder dizer nada. Ela própria se interrogou muitas vezes se a mãe realmente se atirou ao mar, por isso não pode perguntar-lhe o mesmo, mas conta-se que a mãe foi encontrada na maré baixa. Ela não deve perguntar-lhe, porque não está assim tão mal da cabeça a ponto de ficar aqui sentada a falar com uma pessoa que morreu há tanto tempo, nem mesmo tratando-se da própria mãe. Não, de modo algum. Isso não é possível, pensa Alice. E Alida olha para Alice e pensa que ela sente a sua presença ali. Naturalmente que sim, e talvez ela esteja a torturar a filha com a sua presença, e isso ela não quer. Por que haveria ela de querer torturar a própria filha? Ela não quer de modo algum torturar a sua menina, a sua querida filha, a filha mais velha, e a única das suas duas queridas filhas que pôde crescer e que teve filhos e netos. E Alice levanta-se e caminha com passos lentos, incertos para a porta do vestíbulo. Abre a porta e sai para o vestíbulo, e a Alida vai atrás dela com passos lentos, incertos, e sai também para o vestíbulo. E Alice abre a porta da rua e sai. A Alida sai atrás dela e depois Alice caminha ao longo da estrada, pois se a Alida não quer sair de casa dela, então sairá ela, pensa Alice. Não há nada mais a fazer, pensa Alice, descendo em direção ao mar. E Alida caminha com passos lentos, incertos na escuridão, debaixo de chuva. Desce da casa lá em Vika, para e volta-se e olha para a casa, e tudo o que ela consegue ver é uma mancha mais escura na escuridão. Depois volta-se e continua a descer, passo a passo, e detém-se na orla da praia. Ouve o marulhar das ondas, e sente a chuva a fustigar-lhe os cabelos, e o rosto, e face, e as ondas, e o frio tornou-se calor. O mar inteiro é Asli, e ela avança mais e mais, e Asli está à volta dela na noite em que ambos se conheceram, quando ele tocava no baile em Dilge pela primeira vez. E tudo é somente Asli e Alida, e as ondas engolem a Alida e Alice face as ondas, e continua a avançar, continua a caminhar mar adentro, e corta as ondas até que uma onda vem cobrir-lhe a cabeleira grisalha. Fim.